Bom dia, boa tarde, boa noite, Submunders. Hoje eu e Tequila aqui pra gravar uma edição do Submundo Otaku. Fala aí, Tequila, fala com a gente. Salve, salve todos os otakus e otakas de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, né, especial. Estamos agora com várias edições especiais, estamos a todo vapor, há meses trabalhando para trazer entretenimento para vocês. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever aonde tem que se inscrever, né, e deixar comentários, né, deixe seu comentário, sua revolta, sua alegria, sua vontade de ver mais coisas aqui no Submundo Otaku. Olha aí, nossa, é cheio de quadros especiais, falou tudo. A gente tá inovando cada vez mais, colocando nossa criatividade aí em jogo para vocês, e é sempre um grande prazer receber de volta aí os comentários, né, de vocês e feedback. Então, como o Tequila falou, não deixem de interagir aí. Bom, então vamos lá? Vamos começar? Vamos direto ao ponto aqui? Então, como eu falei, essa é uma edição otaku, só que é otaku cult. Eu adoro quando a gente fala otaku cult, né? É um nível maior de otaku. Ou menor, não sei, também é um nível diferente de otaku. É um nível diferente, então é um nível mais profundo de otaquice. Mais profundo de otaquice, falou tudo, mais profundo. Então quem gosta de um grande e renomado clássico da animação japonesa? Hoje a gente vai falar de Perfect Blue, um suspense psicológico de 1997, provavelmente um dos filmes mais famosos de Satoshi Kon, e que inspirou direções de diversas obras do gênero, inclusive do cinema hollywoodiano. Já rolou até um papo no Twitter sobre Cisne Negro ter plagiado o filme japonês. Mas não é bem por esse caminho que a gente vai hoje. A questão é, por que o filme é tão digno de referência para diversos outros? É realmente tão bom? Então eu e o Tequila vamos falar um pouquinho sobre isso. E lembrando que a gente já tem um episódio que a gente mencionou, Perfect Blue, né? Que é o episódio que lançamos no dia 5 de maio com uma convidada especial aí, falando com esse filme como um dos filmes da pauta. Mas lá é liberado, lá é sem spoiler, tá, gente? Então, se você ainda não assistiu Perfect Blue, não ouviu o episódio, quiser saber um pouco mais para ver se convence a assistir, esse aqui é o lugar. Agora é o momento, né, Tequila? Esse é o momento, gente. Assim, o Perfect Blue, ele é, como a Pri falou, ele é de uma época de 1997, então ele capta um ambiente bem interessante, tanto na produção de animes, quanto no próprio contexto histórico do Japão e da sociedade, a gente pudesse falar assim, de uma sociedade, né, contemporânea nossa, assim. A gente tá vindo ali no final ali dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem tanta coisa acontecendo, né, guerra, um pouco de recessão econômica, né, como sempre, né, como essa recessão eterna econômica, né, e o início ali, os primeiros passos que a gente vai estar dando, né, para um processo de popularização do que seria a internet e as mídias, não as plataformas ainda estavam distantes, né, mas daquilo que seria a tecnologia de informação que a gente mais utiliza hoje, que é a internet, que é o computador, né? É interessante até pensar nesse período, né? Acho que nesse período aí a gente tinha sites de bate-papo, tinha Mirk, acho que o Mirk no Brasil estava a todo vapor. Então assim, é um período bem particular que tem isso também em Perfect Blue, né? A gente tem esse início de contato aí com o Perfect Blue, e a gente tem também diversas outras coisas que são interessantes. É importante falar que o Perfect Blue, ele é considerado um thriller psicológico, né? Em algumas classificações está como horror, em outras classificações está como um suspense, né? Independente disso, é importante entender que Satoshi Gon, estou pensando em outra coisa aqui. Satoshi Kon, ele traz pra gente
uma boa perspectiva e um bom filme que prende a gente do começo ao fim. Por mais que a gente não entenda direito o que está acontecendo, mas ele vai prendendo a gente, né, conforme a gente vai assistindo o filme. A gente acha que tá entendendo. Essa é a magia da coisa, entende? Essa é a magia de uma boa escrita. A gente acha que tá entendendo tudo, quando chega no final você fala, mas será que era isso mesmo? E eu acho que é exatamente essa sensação que esse filme passa. Pelo menos pra mim foi isso. Não, e depois você... Não, e depois você vai começando a assistir aqueles reviews. Você vai conversando com outras pessoas e ninguém tem certeza de nada. Eu adoro filmes assim. É legal ter essa incerteza, né? É a brincadeira que ele faz com o narrador não confiável, assim. O tempo todo você não sabe quem tá contando a história. Você não sabe se é a protagonista, se é um dos coadjuvantes, ou se é você mesmo olhando, né? Você não sabe quem tá contando a história no fundo, assim. E isso faz com que a gente tenha diversas incertezas sobre... acho que não é nem incertezas, mas não tem a precisão, né, que normalmente a gente vê em outras obras, né? Não, é isso que causou isso e que levou a isso. A gente não sabe exatamente, muitas vezes, o que aconteceu para desencadear tal coisa, mas você tá vendo a coisa acontecer. A verdade é muito isso, assim. Exatamente. E é uma escrita muito bem feita. Esse filme foi escrito por Sadayuki Murai, né? Dirigido, como a gente já tinha comentado, por Satoshi Kon, que tem aí uma filmografia muito extensa e muito admirada aí por muitas pessoas. Eu ainda não assisti outros filmes dele, mas fica aqui a promessa de que, se eu assistir, eu volto aqui para falar para vocês no Submundo Otaku. Provavelmente eu vou assistir, então provavelmente vocês terão esse conteúdo, né? E é muito interessante como que ele traz de uma forma muito sutil, sem falar de forma direta, como que a sociedade japonesa lida com as celebridades desde daí da década de 90, né? E principalmente trazendo o que o Tequila falou no início, levando em consideração que foi ali um início de uma sociedade conectada, né? Foi o grande início. É claro que computador, internet já existia um pouco antes, mas isso estar disponível para as pessoas, né? Realmente foi ali bem o comecinho. E eu falo de estar disponível, mas não popular, porque nem todo mundo ainda tinha condições de ter computador, internet em casa. Nossa, agora me veio na cabeça aquele barulhinho de internet de escada. Sabe? Que nostalgia, cara. Assim, nostalgia, mas só nostalgia, fica no passado, porque eu detestava aquela merda. Você também detestava? Eu odiava. Demorava muito, né? Você ligava ele no telefone. Se bem que... então o telefone ficava ocupado. Com os ancestrais de vocês ligavam a internet direto de escada no negócio do telefone, assim, no cabo do telefone, e ela fazia todo o processo da gente se conectar, né? É que nem hoje, sim, né? Se você não conseguia usar o telefone, né? Ele ficava ocupado. Exatamente. Bom, e por que a gente tá mencionando a internet? Porque isso é abordado no filme, né? E eu diria até que de uma forma quase premonitória do que a gente ia viver de sociedade, do que a gente vive de sociedade atualmente, né? E não só no Japão, né? Porque no filme, né? O filme é sobre uma idol, né? Que tá ali no começo de carreira e que já faz um sucesso dentro de um trio, né, de idols ali que cantam e dançam, aquelas mocinhas fofinhas com roupinhas de bailarina e tudo mais. E essa idol, ela decide mudar de carreira, né, dentro da agenda dela. Ela decide não, né, acho que é uma palavra forte falar que a decisão foi dela. Foi uma imposição da agência, mas que ela acredita ter aceitado ali de bom grado de alguma forma. Até então fica ali aquela dúvida se ela realmente queria aquilo ou não. Mas aí ela decide virar atriz, né? Então ela começa a atuar em uma série. E nesse meio tempo ela descobre um blog sobre ela, né?
E é por meio desse blog que ela vai começando ali a questionar a sua própria identidade e as suas escolhas. Então, isso já é o começo ali do que a gente conhece hoje, né? Daquela sociedade, é claro, né? Que ali é um nível psicopata, né, gente? Ali é um nível acima, é um nível, como fala, stalker, né? É stalker. É stalker, né? É nível stalker, é uma pessoa que quando ela começa a ler o blog, ela vê que essa pessoa sabe tudo que ela fez no dia, assim, ela vai ficando realmente muito doida, né? E começando a duvidar até de si mesma. Então, já é um início mesmo dessa sociedade, e eu acho que vale também lembrar o outro aspecto dessa sociedade. Eu acho que eu vou falar especificamente japonesa, porque que não é muito diferente da gente, mas é também diferente, então acho que é importante mencionar, porque são culturas muito diferentes. Tem aquela questão do primeiro show que aparece ali, né, com aquela plateia 100% masculina, aquilo ali realmente, eu acho que é a primeira cena de maior estranheza que tem dentro do filme, assim, pelo menos eu senti isso. E aí vai entrando também nos apelos morais, né? De como deve ou não ser a vida de uma celebridade famosa, e que ele vai ficando cada vez mais explícito no decorrer do filme, né? Aquela necessidade de controle sobre aquela vida pública. Aquela necessidade de dizer o que aquela pessoa deve ou não fazer, como ela pode ou não se comportar. E como que eu acredito que hoje isso é muito mais potencializado pela internet. Acho que ali ainda não pegou, né, nesse filme de uma forma tão forte, mas se a gente for ver hoje, né, as questões de cancelamento, por exemplo, né, do que você pode ou não pode fazer, o que você pode ou não pode falar, como você deve ou não agir, é muito, muito mais forte hoje, né? Uhum. Eu acho interessante que o começo, essa cena, é uma cena de abertura, tá, gente? Então não é bem um spoiler. Mas essa cena de abertura, ela caracteriza muitos elementos da sociedade japonesa e dessa relação da construção do idol, né? O idol puro, né? Que seria essa personagem que é a Mima, né? Que representa uma certa pureza, né? Ou então se cria a ideia de uma menina que é pura, no sentido de que representa uma certa infantilidade, uma infantilização, né? Ela sendo já uma mulher, mas tem essa ideia da infantilização que não é motivada por uma questão da faixa etária dela, mas que é motivada mais por uma questão de sexualização do corpo daquela mulher, né? A ideia é essa, e que aos poucos a própria indústria vai empurrando ela para um outro caminho, que é o caminho do cinema, o caminho do filme, da série, e esse processo de sexualização tende a se agravar, tende cada vez a ficar cada vez mais de certa forma até violento em determinadas partes. Acho que isso é importante entender, que esse é um filme que ele trabalha muito, de certa forma, a crueza do que seria esse processo de sexualização dentro da indústria cinematográfica, dentro da indústria, né, cultural, a gente puder falar, porque não é só o cinema. Sim. A gente pode pensar também em séries, nos jogos, né, e nos animes, na música em geral, de certa forma na música. Então você tem um processo aí em que a sexualização, né, e a imagem da pureza estão ali o tempo todo circulando o que seria essa identidade da Mima, né? E ela como centro dessa identidade, assim, né, tendo que lidar com a sua própria expectativa e com a expectativa dos outros sobre ela. Então, assim, é fundamental, porque a cena de abertura, ela tem muitos elementos, assim, a arte do filme, do anime, ele é muito linda, a arte, a fluidez dos movimentos, e essas cenas, elas retratam quadros também. Essa cena de abertura, a gente tem ela cantando junto com as colegas dela, né, e até então o grupo Charm.
É Chan, né? Tô falando Chan, mas é Chan, é tipo o Chan. Até outro dia eu tava zoando, falando que parece o Chan, né? O nosso Chan. Mas exatamente. Mas esse não é o Chan, é o outro Chan. É outro Chan. Aí tá o Chan e a gente tem na plateia, né, um conjunto de homens, né, ali babando e torcendo, a gente esperando, né, adolescentes, né, pessoas mais jovens. Não, a gente tem homens já adultos ali, né, sendo principal consumidores, assim, do chá. Isso é uma das primeiras críticas, né, que o Satoshi vai fazer à própria sociedade que ele vive, assim, essa crítica desse consumo da imagem dessas ídolos, né, quem consome por homens de 30 a 40 anos, né, ou até de mais idade, assim, por homens adultos, né, consumindo isso daí, essa menina, né, pode falar assim, essa mulher, de certa forma. Não, e o que pega muito é realmente, como você falou, essa infantilização, né, que é lido ali também como um objeto de desejo, né, quando ela sai desse perfil infantilizado, né, e passa a entrar no lugar de mulher, ela é altamente criticada, né? Algumas pessoas, inclusive, se desfazem daquela admiração por ela, né? Porque é quase como se ela precisasse estar onde eles querem que ela esteja, né? Que é naquele lugar de menininha e infantilizada e problematicamente também sexualizada, né? Isso. Então, se a gente parar pra pensar, né, a trajetória de diversas artistas que começaram sua carreira mais jovens e depois vão pra vida adulta, a gente tem muito esse processo, assim. Nossa, no Brasil, nos Estados Unidos, na cultura pop em geral, né? Sim. Você vê ali o início da Britney Spears, né? Ela tem um clipe dançando no colégio, né? Sim. Eu esqueci agora qual que é a música, mas é uma das músicas Baby mais famosas Time, dela. Acho que é Baby Isso, One More Time, eu adoro essa música, inclusive, mas é isso. Ela tá ali, né? Ela é bem novinha, acho que ela não tinha nem 20 anos, talvez. Dançando e cantando ali no colégio. E ela, pra quem não sabe, né, ela fazia parte do clube do Mickey, gente. Né? A Britney, ela fazia parte do clube do Mickey, que eram ela e outras crianças talentosas, né, que cantavam, que faziam, né, apresentações, entendeu? Antes dela ir pra carreira. Muitas garotas Disney, né, saem ali Montana dessa... também tem isso, né, que eu não sei o nome dela, que é a Taylor Swift. Miley Cyrus, eu confundo, desculpa, gente. Miley Cyrus, ela já teve ali a progressão dela depois de uma forma um pouco mais madura, eu diria, né? A transição dela ali da imagem de menina para mulher e aí eu não sei se foi necessariamente uma decisão dela ou uma decisão da indústria em que ela está inserida, mas ela teve isso de uma forma um pouco mais tardia e eu acho até um pouco menos problemático. Agora, muitas outras, não. A Sandy aqui no Brasil mesmo, a Sandy, ela não fez esse processo interessante, que aqui a gente o moralismo é tão grande que esse processo de sexualização da Sandy, ela só vai acontecer nas redes sociais, nas plataformas de redes sociais. Assim, aqui a gente teve ela passando para a fase adulta, né? Mas aqui a gente teve um processo de uma ideia de conservar uma imagem, né? Uma imagem de pureza, de recatada do lar e tudo mais. Tanto é que, e aí vale citar que a Sandy, ela protagonizou uma novela, né, que é a Estrela Guia, acho que é a Estrela Guia, que é absurdo. Não sei se eu comentei contigo outro dia, né, mas assim, ela tinha que protagonizar com um cara que tinha ela com 18, 19 anos, protagonizando um cara que tinha uns 40, 41 anos, e o cara tinha que interpretar um garoto de 20 anos, assim. Então o nível de bizarrice... quase careca. E esse cara, eu não vou citar o nome do ator,
pra eles não processarem a gente, mas esse cara, ele... Vocês... É só pesquisar. Só dá um Google, gente. Só dá uma googada. Esse cara era padrinho da Sandy. Então é uma situação totalmente bizarra. Na novela, né? Não, era uma situação da vida real. Ah, é? Eu achei que era na novela. Não, na novela ele era par romântico. Isso que era o pior. É um negócio que é surreal, gente. Então, a gente tem muito isso, né? Essa construção, e até hoje a Sandy carrega a estigma dessa imagem, né? Que eu acho que nem ela consegue mais se desprender disso, pra falar a verdade. É verdade. De alguma forma. Assim, eu acho que teve. Ela tenta, e todo mundo sabe que ela. Todo mundo sabe que a Sandy já é uma mulher. A Sandy já deve ter quase 40 anos. Ela tem 41 né? anos, ela tem meia idade. A Sandy, 41 anos, já tem filho, foi casada por muito tempo. Casou, né? Separou, voltou. Voltou e separou de novo, aparentemente. Parece que agora ela tá namorando outra pessoa, né? Mas, cara, ainda carrega essa imagem. Teve até esses dias eu vi um vídeo dela no Danilo Gentili, ela perguntando se ela podia tossir. Como assim, gente? Então eu acho que realmente, assim, é uma coisa que prende, assim, essa construção de imagem que a indústria faz em cima das pessoas, né? Mas sobretudo de mulheres, porque existe uma cobrança, eu diria até maior, né, por determinadas coisas. Sim. Então eu sei que isso vai também acontecer com os homens, mas para as mulheres é uma forma completamente diferente, eu diria até mais cruel, sabe? No sentido de que existe toda essa questão de envolver sexualidades aí no meio. E, bom, uma coisa que eu gosto muito no filme, né, é que a narrativa dele vai confundindo a gente, como a gente já falou. A confusão da protagonista ali a respeito da própria identidade vai virando uma confusão que também é nossa, porque a gente já não sabe mais o que tá rolando, né? Se é ela, se é outro, se é um sonho, se não é, se é uma gravação da série que ela tá assistindo. E o jogo de cortes e de cenas, né, que contribui muito nisso, que é uma coisa que o diretor soube fazer de uma forma espetacular, né? Tem até a questão das cores, né, envolvida. Eu não vou entrar muito nesse departamento, que eu não sou expert nisso. Talvez um dia a gente possa convidar a Roberta para falar sobre isso. Mas tem uma questão das cores, né, e de elementos que nos dão pistas do que tá rolando ali, mas você tem que ser muito, você tem que assistir de olho atento, assim, sabe, de olhar atento para entender cada ponto de virada de cena, né? É claro que também não assiste na pressão, né? Também não assiste na pressão, não vai ficar parecendo aqui que é um filme super difícil. Não é. Não é um filme difícil, ele é um filme... Não é um filme de... Não, nada no nível dark, tá? Que você precisa ficar anotando ali as árvores genealógicas pra poder entender aquela merda. Aquela merda. Tô falando aquela merda, mas eu gosto bastante. Só não assisti a última temporada. Mas enfim, assiste com leveza. Você vai entender, você vai captar uma mensagem dali de dentro. Eu acho que cada um, de certo modo, a gente estava até discutindo isso no grupo, né? A gente tem um grupinho fechado ali com várias pessoas que a gente discute essas coisas e falando sobre a questão de que a arte, ela é do mundo, né? A arte está publicada, ela é do mundo e cada um vai interpretar ela de uma forma. Então, isso tudo que a gente está falando aqui são interpretações que a gente fez, né? O autor... Não fui procurar o que o autor ou o que o diretor disse a respeito de tudo isso. São nossas percepções, mas que eu acho que faz muito sentido e que muita gente captou basicamente a mesma coisa, né? Eu também não pesquisei muito o que o diretor falou, né, também. Mas eu acho que é interessante que ele retrata também essa perda, a perda da identidade, né, pública, assim. Que a imagem da Mima, ela desaparece, assim. Ela é uma pessoa que ela trabalha, faz no campo cultural, mas ao mesmo tempo tem a imagem que não é mais dela, assim. Em determinado momento que ela tá andando pelas ruas, né, do metrô de Tóquio, ela se depara com a banca de revista que tá a imagem dela, né? Porque só que não é mais ela, né? E eu acho que tem essa confusão também, né, sobre da pessoa que é conhecida, do artista,
o que é minha imagem, o que é a imagem do outro, né? E como essa imagem ela vira no capitalismo, nessa sociedade de reprodução contínua, como ela se perde ao longo desse processo todo, dessa cadeia produtiva toda, né? Porque é como se ela perdesse o próprio controle que ela tem sobre a imagem e sobre ela, né? Eu acho que isso é o interessante, né? Tanto é que eu acho que o nome do site é O Quarto de Mima, né? Que é para dar uma intenção de que cada vez mais assim essa privacidade dela tá sendo publicizada, né? O quarto dela que é uma coisa assim, é uma invasão, né? De um ambiente que é dela, que deveria ser só dela, né? Dela e dos peixinhos dela, assim. E vocês vão entender as cenas dos peixes depois. Nossa, muito importante essa cena. Que isso, né, vai se tornando cada vez mais uma paranoia, assim, quem é que tá aqui no meu quarto, assim, como é que essa pessoa sabe, né, detalhes aqui do meu cotidiano tão intensamente, né, e aí que reside, né, essa sensação do thriller, né, quem é essa pessoa, e a gente também começa a perguntar quem é essa pessoa, assim, quem que tá fazendo isso, que tá indo atrás, e isso é uma das coisas que não fica clara, né, assim, não dá pra saber exatamente quem é que fez, né, ou como que isso daí foi feito, né. É claro que você tem uma explicação ali na trama, né, mas como toda explicação que ele dá, é uma explicação dúbia, né. Tanto é que a série de TV, né, se chama Double Bind, que é uma brincadeira, né, tipo assim, um duplo cego, né, uma espécie de ponto cego, né, na relação. A gente tem o tempo todo, a gente tá todo tempo todo vendo a coisa acontecer, mas ao mesmo tempo tá num ponto cego da narrativa, né? Por isso que talvez essa incerteza e essa imprecisão em determinadas partes da obra e do filme. É isso. Então, galera, eu espero que a gente tenha conseguido brotar a sementinha para vocês assistirem o filme e depois não esquecer de ir lá ouvir o nosso episódio que fala aí sobre Perfect Blue, A Substância e Trilogia X e o que esse filme tem em comum. Foi uma discussão muito legal, já está publicado enquanto a gente está gravando esse episódio, mas se você não ouviu, volta lá para ouvir. E vamos finalizando por aqui, porque esse episódio é realmente mais curtinho. Nos vemos nos próximos. E vai ter mais logo menos. Eu e o Tequila, ou só o Tequila, ou só eu. O Chogs também tá publicando várias... na área. Isso. Chogs na área. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar lá seu comentário, seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify. Beijo! Valeu!